saber um pouco da tua trajetória, Pri. Eu sei que tu é mineira, chegou em São Paulo. Como que foi essa descoberta da cidade grande em São Paulo, né? Tu é do interior de Minas, pelo que eu sei, pelo que você me contou. Vamos ver se não mudou nada por enquanto, né? Vai ver que eu tô caducando aqui, que eu sou doidinho. Mas, Pri, como tu sempre comenta, como que foi essa tua chegada em São Paulo, essa transição? Tu veio atrás de um sonho ou tu foi atrás de oportunidades em si? Então, é muito louca essa história, porque assim, eu vim de uma cidade chamada Conselheiro Pena, que o referencial da cidade, na verdade, é outra cidade, que é Governador Valadares. Então, todo Sim. mundo já deve ter ouvido falar em Governador Valadares por causa da imigração, das pessoas irem para os Estados Unidos, enfim, de maneira ilegal, no caso. E aí, eu sempre quis sair de lá, desde pequena, mas sabe aquela coisa que parece muito distante? Então eu venho de uma família humilde, minha família não tinha dinheiro, meu avô é açougueiro, eu fui criado pelos meus avós maternos, e e aí, assim, estudei escola pública o tempo tipo, toda a minha trajetória de escola, depois eu fiz faculdade paga, mas era, tipo, um valor super, assim, digamos, quase que simbólico, e era a única Uhum. que tinha na minha cidade. E eu queria fazer letras, porque desde pequena na escola, tanto o cinema quanto a literatura foram coisas que me acompanharam, que eu aprendi a gostar. E desde que eu me recordo que eu aprendi a ler e escrever, eu estava sempre escrevendo. E aí, mas assim, isso parecia muito distante, né, trabalhar com isso. E por gostar de viajar também, o meu primeiro emprego formal foi num cartório de registro de imóveis. Então eu fiz uma faculdade, que é bem similar ao pedagogia, porém um pouco mais curta, e era para ter feito letras, aí não teve vestibular, porque eu sempre também gostei do inglês. Meu tio, que foi muito importante na minha formação, sempre me apresentou muita coisa internacional, então eu queria aprender inglês. E aí, nesse processo, tipo, vou tirar férias, primeira vez trabalhando, carteirinha assinada, bonitinho. Aí eu fui para Porto Seguro com uma amiga e ela falou assim: "Ah, no ano que vem vamos fazer um mochilão?" Eu falei: "Vamos". Comprei a ideia, Patrícia da Mata. E aí comprei a ideia, a gente fez esse mochilão, a gente foi pra Bolívia e para o Peru, conheci Machu Picchu, o deserto de sal na Bolívia. E aí pesquisando pra esse mochilão, eu descobri uma plataforma chamada Worldpackers, que é uma plataforma que conecta pessoas que querem viajar o mundo, com lugares que querem receber pessoas para poder trocar suas habilidades por hospedagem. Às vezes você tem um pouco mais, um pouco menos. Eu, no meu caso, eu tive, hospedagem e alimentação, parte da alimentação, tipo café da manhã. E aí eu fiz isso no ano seguinte, depois do mochilão, eu fiz isso em Santa Catarina, aí perto, mais perto de você, né, Ah, Fran. sim. Eu fiquei um mês na Praia do Rosa. Só que era baixa temporada, então assim, foi mais curtir, mais férias mesmo do que trabalho. E aí eu pensei: "Ah, vou passar em São Paulo, quero conhecer o pessoal da plataforma", porque eles eram daqui. E e aí naquilo, né, é tipo falam do crossfit, você não pode ir na primeira aula, porque depois é uma seita. E aí eu cheguei aqui, eu fiquei hospedado num hostel, e a pessoa que fez o meu transfer do aeroporto para o hostel, era dona de um outro hostel. E aí conversando com ela, Denise, aí cheguei em Minas depois disso, de poucos dias em São Paulo. Nunca tinha imaginado conhecer São Paulo, porque São Paulo, Rio, aquela coisa que a gente vê na TV, né, uma cidade de Sim, menos de 25.000 habitantes, você pensa que você vai pisar aqui e vão te levar tudo, você vai morrer. exatamente. Aí Primeira chegada em São Paulo é isso: "Meu, vão me é, assaltar em qualquer momento". e aí eu cheguei aqui, é coisa um pouco diferente, lógico, que você se assusta, e até hoje eu ainda me assusto com a dimensão das coisas aqui. E também ainda me impressiono, sabe, Paulista e Pinacoteca são os meus lugares preferidos da cidade, e eu nunca me canso de ir, sempre que eu estou, por exemplo, na Paulista, eu fico admirada com aqueles prédios todos, com a diversidade das É, pessoas, e de não ser ninguém, sabe. Porque eu ando por ali, eu não sou ninguém, eu não sou a filha da minha mãe, eu não sou a neta do fulano, exatamente. eu não sou a prima ninguém. Ninguém olha se eu estou vestindo saia, se eu estou vestindo meu pijama, que eu adoro, nada disso. Então, assim, foi difícil não me encantar pela cidade. E aí eu cheguei em Minas, já há quase 4 anos no cartório de registro de imóveis, e já estava numa fase bem saturada, assim, tinha muito pesadelo, porque eu sempre me envolvi, o Fran sabe, né, eu sempre me envolvo muito com o trabalho, minha relação com o trabalho, assim, eu não consigo dividir em caixinhas, o que é trabalho, o que é vida Sim. pessoal, e aí eu acabo somatizando muito, então eu tinha muito pesadelo. E aí eu cheguei lá, conversei com a minha chefe, ela queria alguns ajustes, aí a gente acabou conversando e decidi que eu ia sair. Cumpri meu aviso prévio, saí, o que que eu fiz?
mandei mensagem para Denise, falei: "Denise, eu não tenho inglês fluente, avançado, como você precisa para o seu hostel, mas eu me viro, me dá uma chance". E a Denise aceitou. E aí eu vim para ficar 1 mês, fiquei 2, isso era fim de 2015. Então eu ia ficar 1 mês, aí uma amiga ia casar em Brasília, a Vanessa, aí eu acabei falando com a Denise e falei: "Ah, vou ficar mais um pouco e depois vou para Brasília, de Brasília para Minas". E nesse processo de ter mais argumentos para vir para a cidade, eu também me inscrevi, porque na época eu já cozinhava até para o mochilão, assim, eu fiz algumas coisas de comida, vendi no cartório para algumas pessoas da cidade para juntar grana, né. E aí eu falei: "Ah, vou trabalhar com isso, vou empreender". Aí vi Sim, que no Senac tinha uma bolsa que você poderia estudar para cozinheiro, você ficava num hotel escola deles durante alguns meses. Só que era um processo de 3 meses, e aí você tinha que ir lá presencial, para entrevista e tal. E aí eu uni essa coisa de estar no hostel, estar em São Paulo, o hotel era em Campos do Jordão, então eu ficaria aqui aquele período. Com o casamento da Vanessa, eu acabei perdendo a parte da entrevista presencial. Aí recomecei o processo, ou seja, eu tinha a desculpa de ficar mais um tempo aqui na cidade, então eu voltei em 2016. E aí fui ficando, e estou até hoje. Assim, é muito louco, porque isso de gostar de viajar, de querer melhorar o inglês, que eu iria conseguir, né, porque eu ia ter contato com gente do sim, mundo inteiro como tive, acabou me levando a ficar mais na cidade, conhecendo. Aí com isso, com o negócio de praticar inglês, eu tinha conhecido uma galera lá da Bahia, e a Vivi, publicitária, estava para fazer um intercâmbio, queria ter algum projeto ainda no Brasil, estava montando um site de cinema, o Cinema Sim, que já nem existe mais. E aí consegui uma lista de mailing lá, comecei a entrar em contato com a assessoria aqui, e aí ao mesmo tempo que eu trabalhava no hostel para ter lugar para ficar e tal, eu ia nos momentos livres para as cabines de imprensa, que são, os momentos ai de que você assistir os bacana. filmes antes do lançamento, filmes, Sim, séries. sim, E aí, com isso, de repente, eu estava encontrando uma galera que eu via na TV, tipo Rodrigo Santoro, que eu consegui encostar, assim, sabe. E aquilo foi sim, muito louco. E isso me fez perceber que não só a escrita, da forma que eu escrevia e que no início eu tinha muita dificuldade, pensar: "Ai, é só desabafo, não sei o quê", poderia se tornar, sim, uma profissão. E aí eu tive alguns anos com cinema, sim, era um projeto colaborativo, então não recebia por aquilo, mas me deu uma bagagem que depois, fazendo análise e conversando muito, eu acabei entendendo, falei: "Não, é isso que eu quero". E aí eu fui fazer a pós, para poder ter ali um certificado e me sentir mais confortável também, porque não é sim. só o conhecimento que eu fui construindo, mas também tem algo mais técnico, né, na formação para poder atuar especificamente com comunicação.